Olá, vamos falar de análise de balanço para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos retratar aqui um pouquinho da sua situação econômica e financeira com base no balanço do dia 30 de setembro de 2023. As últimas informações apresentadas pela companhia, já que o balanço agora do final de 2023, o balanço de 31 de dezembro, ainda não foi publicado. Então isso aí vai ocorrer agora ou no decorrer de fevereiro ou no começo de março ali, nós teremos o balanço dessa empresa. Estamos trazendo aqui mais uma empresa do setor da construção civil. Estamos falando aqui da Gafisa S.A. Gafisa S.A. é uma das maiores construtoras aqui do Brasil e ela foi sugerida pelo meu amigo Alexandre Kirchhoff. Alexandre, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão e um prazer poder atender. E é um prazer poder atender a todos vocês e para tanto é muito fácil. Basta entrar aqui, ó. Canal Silas Degraf, manda sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Antes de mais nada, deixa eu mandar um grande abraço aí para todo o pessoal que esteve conosco nessa última segunda-feira, no nosso curso de análise de balanços para investimentos. Foram 3 horas ali, onde trocamos muitas informações, aprendemos muito, construímos muito conhecimento, com todo um timaço que veio participar do curso aqui. Aqui eu agradeço imensamente o carinho e o incentivo de vocês. E futuramente estaremos realizando mais cursos também e gostaríamos de ter a presença de todos vocês conosco. Mas vamos falar um pouquinho da Gafisa aqui, que já foi retratada anteriormente, mas só dar uma repassada na história até para você entender o que é a Gafisa. É uma empresa que surge lá no ano de 1954, no Rio de Janeiro, através de Gomes de Almeida Fernandes, né? O Gomes de Almeida Fernandes que montou a sua pequena construtora. E aí a Gomes de Almeida Fernandes Limitada, que era a construtora na época lá, ela começa ali com algumas obras no Rio de Janeiro e daí já no ano de 1962 também vai para São Paulo e começa a espalhar também algumas obras dentro de São Paulo. Mas tudo isso ali, já na década de 70, na década de 80, que foi uma década muito turbulenta ali para o setor da construção civil, e aí já no ano de 1988, a Gafisa, além de construtora, passou a ser também uma imobiliária, uma grande imobiliária, e passou a ser chamada de Gafisa Imobiliária. Já em 1997, aí entra como parceiros da Gafisa ali o grupo GP Investimentos e passa a ser também um dos sócios da Gafisa. No ano de 2004, o GP assume o controle. A partir desse momento, agora todo o controle da Gafisa está nas mãos do grupo GP Investimentos. No ano de 2005, mais um fundo de investimentos também entra na Gafisa, que é o Equity International, que pertence, né, ao Sanzel. Sanzel que entra também como sócio da Gafisa, porém já no ano de 2011 ele vende a participação dele, mas tudo isso foi para preparar a empresa para o IPO, o que ocorreu no ano de 2006. Aí durante o ano de 2006 e do 2007, 2005, toda essa época aí, foi uma época maravilhosa para o setor da construção civil, já que, como eu falei anteriormente, os anos da década de 80, década de 90 foram muito turbulentos para a construção civil, em função de inflação, juros altos, falta de crédito. E aí, quando a inflação foi controlada a partir do Plano Real, quando nós começamos a ter uma estabilidade monetária, havia um grande déficit habitacional no Brasil inteiro. E as construtoras, de uma forma geral, e a Gafisa entre elas, abrem o seu capital para captar recursos e saem espalhando obras por todo o Brasil. E aí a Gafisa, nesse crescimento todo, no ano de 2007, adquire também a Alphaville. A Alphaville, que era uma empresa voltada para loteamentos, né, de alto padrão, e aí a Gafisa passou a ser sócia também da Alphaville. Já no ano de 2008, faz uma parceria com a Tenda que inclusive já foi retratada aqui no canal. Nessa parceria, qual era o objetivo? A Tenda ficar com as construções de um nível inferior, né, que seria mais voltado para Minha Casa Minha Vida, para um público mais humilde, e a Gafisa seria para um público mais top. Então as construções já de um nível bem mais elevado. E aí então a ideia era essa, era ter um braço mais popular e um braço mais elitizado. Mas daí, na sequência, em 2013,
aí já começa a ter também as dificuldades financeiras, e uma das coisas que a Gafisa faz é se desfazer da sua participação na Alphaville e vende a participação na Alphaville. No ano de 2018, aí um outro fundo assume a Gafisa, que é o GWI. E aí, na sequência, esse comando do GWI durou pouco, porque em 2019, quem assume daí o controle da Gafisa foi a Planner. Planner, que também é um fundo de investimentos pertencente ao Nelson Tanure. E aí o Nelson Tanure hoje é o controlador da Gafisa, apesar de não ser o controlador direto, mas são por diversas fundos de investimentos do Nelson Tanure que acabam controlando, inclusive daí acaba tendo ali atrito com outros fundos que também estão lá dentro da Gafisa. Mas enfim, hoje o comando então pertence ao Nelson Tanure e a Gafisa está espalhada em mais de 40 cidades, em 19 estados, com obras espalhadas em todo o território nacional. Mas para entendermos hoje como que está a situação da Gafisa, trazemos para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e de setembro de 2023. E através dos números vamos entender como que vem sendo o desempenho da Gafisa. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Gafisa, trazendo aqui para vocês desde 2019. Vamos acompanhar ano a ano tudo que vem acontecendo com a empresa até setembro, que foram as últimas informações apresentadas pela empresa. Lá em 2019, a Gafisa era uma empresa de 2 bilhões 551 milhões de reais, é o tamanho da empresa, tudo aquilo que tem dentro do patrimônio. E esse patrimônio aqui é dividido em dois grupos, ativo não circulante, que é praticamente um capital fixo, e o ativo circulante, que é o chamado capital de giro. E o que movimenta a empresa, que a gente sempre dá destaque, é justamente para esse capital de giro. Afinal de contas, de nada adianta a empresa ter uma estrutura física robusta se não tiver dinheiro para comprar material, se não tiver estoque, se não tiver contas a receber, de nada adianta. Então, por isso que nós destacamos sempre o capital de giro, que é como se fosse o combustível que faz a empresa funcionar. E o capital de giro da Gafisa lá em 2019 totalizava 1 bilhão e 800 milhões de reais, equivalente a 70,5% de tudo aquilo que a empresa possuía no seu ativo. A posição de caixa, 414 milhões de reais, 445 milhões em contas a receber, de venda de imóveis que a empresa tem para receber, e os estoques de imóveis destinados à venda, 786 milhões de reais. Já os outros créditos aqui, geralmente são outros valores a receber que não sejam de clientes, e a parte mais significativa aqui são os tributos a recuperar. Já no ano de 2020, a Gafisa dá um salto de 2 bilhões e meio para 3 bilhões e 749. E esse aumento todo ocorre aqui no capital de giro, que vai agora para 2 bilhões e 542 milhões de reais. Aumenta a posição de caixa para 622 milhões, também uma pequena elevação no contas a receber, fechando com 487 milhões, e os estoques de imóveis destinados à venda, 1 bilhão e 200. Chega a 2021, a Gafisa vai para 4 bilhões e 700 milhões de reais. E nesse crescimento todo aqui, nós temos aqui um crescimento maior nesse realizável a longo prazo, que são estoques também, imóveis que ainda serão construídos e que daí na sequência passam a ser um capital de giro, mas por enquanto eles aparecem aqui como realizável a longo prazo. Já o ativo circulante, 2 bilhões e 909 milhões. A posição de caixa praticamente estável, com 612 milhões, também uma queda aqui no contas a receber para 425 milhões, e um aumento dos estoques, 1 bilhão 679 milhões de estoques, que a Gafisa possuía de imóveis destinados à venda em 2021. Já para 2022, a Gafisa pula para 5 bilhões 486 milhões, e o capital de giro agora praticamente bate ali em 4 bilhões de reais, 72,3%. Diminui a posição de caixa para 460 milhões, temos aqui um aumento do contas a receber, 679 milhões, e os estoques da Gafisa no final de 2022, 2 bilhões e meio. Então veja como vem aumentando o estoque da Gafisa, 786, 243, 679, 539. E chegando agora em setembro, 5,268, uma pequena queda aqui no patrimônio total da Gafisa. E essa queda aqui ocorre no capital de giro, que agora recua para 3 bilhões 656 milhões de reais. Com uma diminuição do volume de caixa, a Gafisa tem agora 269 milhões de dinheiro em caixa, banco, aplicação, praticamente estável quanto a receber 683 milhões, e os estoques reduziram um pouquinho aqui para 2 bilhões 379. Portanto, ao olharmos aqui o patrimônio da Gafisa, ele vem numa crescente. Agora esse ano ele dá uma recuada.
e os estoques da empresa que foram crescendo ao longo de todo esse período aqui. Naturalmente que todo esse crescimento ele requer dinheiro, e o dinheiro ele vem de duas fontes: capital próprio, patrimônio líquido, e capital de terceiros, que é o total do endividamento. E o total do endividamento da Gafisa lá em 2019, 1 bilhão 656 milhões de reais, equivalente a 64,9% de todo o seu patrimônio. Reparem que nesse ano aqui ela vinha acumulando prejuízos acumulados aqui de exercícios anteriores de 2 bilhões e 300. Já no ano de 2020, o endividamento sobe para 2 bilhões e 191, porém o peso dele cai para 58,4%. E nesse ano aqui nós temos a absorção desses prejuízos pelas reservas de lucro, então nós temos aqui uma redução do capital e de reservas justamente para amortizar os prejuízos acumulados. E aí a dívida total passa a representar 58,4% do patrimônio. Essa dívida sobe para 2 bilhões e 906 em 2021, com 61,5%. Portanto, esse crescimento aqui se dá através de alavancagem financeira, através de endividamento. Dívida essa que sobe para 3 bilhões e 713 agora em 2022, 67,7%. E agora a dívida recua um pouquinho para 3.579, porém o peso dela permanece estável. Então essa redução que nós vimos aqui de capital de giro, ela está associada justamente a uma redução de endividamento também. Mas a dívida então ela sai com 64,9, cai para 58 e começa a subir 61,5, 67,7, 67,9. Os resultados produzidos pela Gafisa, lá em 2019 ela faturou 400 milhões. Em 2020, 884 milhões. Em 2021, 818 milhões. Em 2022, 1 bilhão e 35 milhões de reais. E agora, até setembro, acumula 863 milhões de faturamento, o que nos dá uma projeção de um faturamento aí perto de 1 bilhão 150 para 2023. Porém, mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo. E aí, o que nós temos? Prejuízo em 2019, 14 milhões. Prejuízo em 2020, 77 milhões. Aí em 2021, volta a ter lucro, 81 milhões. Porém, já em 2022, volta um prejuízo de 83 milhões e esse ano, até setembro, acumula 213 milhões de prejuízo. Então, uma empresa que nos últimos exercícios aqui, apenas em 2021, que ela registrou lucro. E o que acontece? Que quando nós olhamos a DRE, o custo do serviço prestado, né, da construção da Gafisa, está absorvendo em 2023 96% do valor de venda. Então, a margem de lucro dela na venda de um imóvel é muito baixa, apenas 3,8%, que não é suficiente para sustentar toda a despesa operacional. E aí, consequentemente, fecha com prejuízo na operação. Mais a despesa financeira e mais os impostos sobre os resultados, fecha com prejuízo total de 213 milhões até setembro de 2023. Olhando agora a situação financeira da Gafisa nesses gráficos, nós temos ali a liquidez geral, perdão, que é o primeiro gráfico que nós temos, que vai medir o quê? Quanto que a empresa tem de recursos para fazer frente ao seu endividamento de curto, médio e longo prazo. E esse índice ele sai com 1,44, vai para 1,50, e aí cai para 1,42, cai para 1,29 e se estabiliza em 1,29. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, a Gafisa tem R$1,29. Paga, sobra tranquila, a situação financeira é sem problema nenhum. Quando nós olhamos o curto prazo, a situação ainda é mais confortável, que é a liquidez corrente, que é o gráfico ao lado. Ele sai com 1,44, vai para 1,73, vai para 2,13, recua para 2,10 e recua para 2,03. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Gafisa tem R$2,03. Tranquila a situação financeira da empresa, sobra dinheiro sem problema nenhum. Claro que devido a ter estoque também para vender, né? Já o endividamento, nesse outro quadro aqui, nós temos o tamanho e o comportamento da dívida, que sai com 64,9, cai para 58,4 e aí volta a subir. 61,5, 67,7, 67,9. Então, de tudo aquilo que a empresa tem, ela deve 67,9%. Já nesse outro quadro aqui, eu trago alguns índices de rentabilidade, e aí parece até que ele está de ponta cabeça, mas não, é que os índices são negativos. A margem, em função dos prejuízos, ela era negativa em 3,5% em 2019, negativa em 8,7% em 2020.
Aí no ano de 2021, quando ela registra lucro, ela passa a ser positiva em 9,9%. Com a volta do prejuízo em 2022, margem negativa de 7,3% e agora em 2023, 24,8% negativa. O que ocorre também na rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio, que é o retorno sobre o investimento feito dentro da atividade da empresa. 0,5% negativo lá em 2019, 2,1% negativo em 2020, 1,7% positivo em 2021 e 1,5% negativo em 2022. E a rentabilidade do PL, que é o ganho dos acionistas, da mesma forma. Em função do prejuízo, os acionistas perderam 1,6% em 2019, perderam 4,9% em 2020, ganharam 4,4% em 2021 e voltaram a perder 4,7% agora em 2022. E ao falarmos de acionistas, nesse quadro aqui temos alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Gafisa hoje vale R$ 24,36. O valor de mercado para você comprar uma ação da Gafisa, R$ 12,08. Então, repare que o valor de mercado dela está abaixo daquilo que ela vale em termos de patrimônio, o que nos dá um PVP de 0,50, preço por valor patrimonial, mostrando o quê? Que há um deságio na venda das ações da Gafisa de 50%. Lucro por ação está ali entre parênteses, negativo, é um prejuízo por ação de R$ 3,14, o que dá uma rentabilidade também negativa, está entre parênteses ali, de 25,99%. Dividendos por ação, não há como se falar em dividendos com prejuízo. PIL, não há como se falar em tempo de retorno. Se não há lucro, não há retorno. E o free float, 54,6% das ações da Gafisa circulam livremente no mercado fora da mão dos controladores. E o tag along, 100%. Isso quer dizer que se a Gafisa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Aproveitando, trago para vocês aqui também nesse gráfico aqui, extraído do Google, como que vem se comportando o valor das ações da Gafisa nos últimos 5 anos. Repare aqui que ela começa lá, para você ter uma ideia, com R$ 107 lá em 2019. E aí, daí já na sequência, nesse ano de 2019, ela já cai pela metade, ela cai para R$ 40, mais da metade. E aí, quando começa 2020, ela esboça uma reação, chegando a bater em R$ 77, vem a pandemia, aí ela cai para R$ 24, tenta ali uma subidinha no meio de 2020, mas não se sustenta. E aí ela vai entrando em 2021 numa sequência de quedas, até que em 2022 a ação já está valendo R$ 15,50. Quando vai chegando ao final de 2022, a ação despenca mais ainda, para R$ 6. Tem um pico ali no comecinho de 2023, só que daí ela volta a trafegar ali na faixa de R$ 7, R$ 7,50, e agora em 2024 que ela esboça ali mais uma reação, tanto é que a cotação chega ao valor de R$ 12,08 no dia da gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações da Gafisa tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Gafisa SA. Então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa do setor de construção civil, Gafisa SA. Gafisa SA, aqui, como a gente mostrou aí, vem aí apresentando prejuízo, a gente fica aí na expectativa de que até que a economia brasileira comece a andar melhor, com geração de emprego, geração de renda, para que o setor da construção civil possa também crescer mais ainda, principalmente no segmento popular, né, que é uma grande carência que nós temos no Brasil. E quando o setor da construção civil cresce, gera mais emprego, gera mais renda, gera mais desenvolvimento, é o que a gente fica na expectativa que venha a ocorrer aí durante o ano de 2024. Até porque o Brasil precisa justamente desse desenvolvimento. E um dos fatores que impede muito o desenvolvimento aqui no Brasil é justamente a nossa carga tributária, que é extremamente elevada, e agora, com toda essa questão da reforma tributária em andamento, claro que vai precisar de uma série de regulamentações. Mas quer entender, quer saber exatamente o que está acontecendo com a reforma tributária e o que vai acontecer com a reforma tributária? Nós temos o curso do professor Lucas Menezes e do doutor Adão Henrique lá na plataforma Hotmart. E por um preço muito baixinho, você vai aprender em 11 módulos tudo o que está acontecendo dentro do processo de reforma tributária e o que vai acontecer. Inclusive, o curso acompanha o e-book e terá todo o atendimento do professor Lucas Menezes e do doutor Adão Henrique. Então,
quer conhecer sobre a reforma tributária, entra lá na Hotmart, no vídeo aqui na descrição, a gente vai deixar o link de acesso ao curso de reforma tributária e você, naturalmente, não pode perder essa oportunidade de aprender um pouquinho, saber o que vai acontecer, porque quando nós sabemos o que vai acontecer, nós temos condição de nos prepararmos melhor e tirarmos proveito de toda essa situação. O que nós não podemos é ser pegos de surpresa, né? Então, nada como você aprender um pouquinho, e assim como é o caso aqui da análise das demonstrações contábeis, a gente entender o que vem acontecendo com as empresas para justamente, na hora de fazer investimentos, na hora de comprar ações, sempre fazer de forma consciente, saber o que está acontecendo, saber se vale a pena ou não, sempre fazer investimentos com segurança, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno. E somente assim podemos construir o nosso patrimônio que lá na frente venha nos proporcionar uma vida mais digna e uma vida melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.